Gente, a bipolaridade, ela traz a possibilidade do paciente estar com vários estados alterados de humor e, consequentemente, de energia, de funcionamento cerebral. Dentro desses estados, a gente tem um estado que se chama hipomania. E a hipomania, ela é sorrateira. O paciente que está em hipomania, ele não costuma identificar que ele está em hipomania. Ele não lembra ou não quer lembrar do período em que ele ficou em hipomania, porque durante a hipomania ele sente um aumento da energia, um aumento da criatividade, da autoconfiança, da positividade. Ele pensa que as coisas vão dar certo, ele sente que ele tem mais energia para correr atrás das coisas, mais garra, mais persistência e não se cansa no final do dia. Ele é elogiado no trabalho. Muitos pacientes hipomaníacos, eles chegam a ser promovidos no trabalho, porque eles conseguem fazer grandes vendas, grandes negociações, grandes avanços no trabalho. E não só isso, eles conseguem ir na academia, namorar, sair com os amigos. É como se o dia deles tivesse 32 horas. E por que isso acontece? Justamente porque esses pacientes, eles têm uma redução da necessidade do sono, eles precisam dormir menos durante o período de hipomania e eles não têm uma queda na energia. Então, realmente, o dia deles fica maior e eles estão lá super motivados, super satisfeitos com a vida, super focados naquilo que eles estão buscando. Então, parece o sucesso, do século XXI. Então, o paciente, ele acha que a vida dele finalmente está engrenando. As pessoas que não conhecem o paciente, quando olham para ele, pensam, nossa, que pessoa incrível, consegue fazer tanta coisa. Não dá para perceber que a pessoa está num estado de doença, se você não sabe o que você está procurando. Porém, do ponto de vista neurobiológico, a hipomania é prejudicial para o cérebro. Você tem desgaste do cérebro do paciente durante esse período. E depois da subida, vem a queda. Então, depois da hipomania, vem o episódio depressivo. Ela prepara o paciente para a depressão. Por quê? Ele fica muito mais impulsivo e ele fica muito mais reativo e irritado. Então, é uma pessoa que se irrita fácil. Qualquer coisa que sai fora do esperado é motivo para uma discussão. A reação da pessoa fica desproporcional. Às vezes o próprio paciente tem essa sensação de estar mais impulsivo, de estar mais irritado, e outras vezes não. Porque nessas situações eleva junto o senso de direito. Então ele tem uma justificativa para estar irritado, já que os direitos dele não foram respeitados, Não foi feito tudo que ele merece. E aí, algo perigoso que pode acontecer e que dificulta muito o diagnóstico, faz com que o diagnóstico ele atrase em muitos anos, é justamente o fato de que um sintoma vai justificando o outro. Então, a pessoa acha que ela está ansiosa, por isso ela dormiu mal. E aí, no dia seguinte, ela está irritada, porque no dia anterior ela dormiu mal. E assim vai passando. Só que aquele sono durante o dia, aquela sonolência diurna, ela não vem. Essa é a grande diferença, porque no paciente em hipomania a energia está aumentada. Durante a hipomania podem acontecer gastos excessivos. Em primeiro lugar, por conta da impulsividade que a gente tem na hipomania. Então o paciente fica mais impulsivo, ele vê aquilo, sentiu vontade, comprou, agiu por impulso. Isso, leva a gente a perder dinheiro. E além disso, tem a questão do aumento da atividade direcionada a objetivos. Então, muitas vezes os gastos que o paciente hipomaníaco apresenta, eles são gastos que fazem sentido no contexto do paciente. São gastos relacionados aí àquilo que ele está buscando, aquilo que está sendo alvo do investimento, vital dele. Então, por exemplo, um paciente que cursa direito, quando ele entra em hipomania, ele compra várias apostilas para prestar concurso, por exemplo. Ele compra várias videoaulas.
E além disso, ele tem um estágio e tem a graduação. E além disso, ele compra mais um curso de perícia, porque ele acha interessante. E aí, são coisas que têm a ver com o que ele está buscando, mas no frigir dos ovos, quando passa a hipomania, ele olha para tudo aquilo e ele vê que ele teve um monte de gasto e que ele não conseguiu utilizar tudo aquilo que ele comprou, porque não tinha tempo. Mas enquanto ele está em hipomania, parece que ele vai conseguir fazer tudo.